Parece até mentira que o universo pudesse conceder um momento de absoluta calmaria no coração daquele apartamento. Nós dois estávamos ali, sozinhos em casa, desfrutando de uma noite tranquila que há muito tempo não sabíamos o que significava. Rita olhou ao redor, ajeitou a almofada no sofá e soltou um suspiro carregado de uma desconfiança tipicamente suburbana. Ela quebrou o silêncio dizendo que nem adiantava falar muito, mas aquela tranquilidade era demais até para o gosto dela. Afinal de contas, como o ditado popular sempre lembrava com precisão, quando a esmola é muita, o pobre desconfia. Eu sorri de canto, comentando que na verdade era o santo, meu bem, era o próprio santo que desconfiava numa situação daquelas. E o pobre, como todos bem sabiam, sumia com o dinheiro rapidamente antes que alguém mudasse de ideia. Rita mudou de posição no sofá, os olhos brilhando com uma nova ideia que parecia borbulhar em sua mente criativa. Ela chamou por Arnaldo e perguntou se ele sabia o que ela estava pensando naquele exato momento. Sem esperar uma resposta detalhada, ela sugeriu que ele e Celínia deveriam vender aquele terreno em Saquarema. Depois que aquele pagodeiro famoso desistiu da compra, eles nunca mais haviam tocado no assunto, deixando a propriedade lá, esquecida pelo tempo. Arnaldo, no entanto, franziu a testa, sem compreender o entusiasmo repentino, e questionou por qual motivo ela queria tanto vender esse terreno. A resposta de Rita veio rápida e cheia de planos grandiosos. Ela explicou que eles podiam pegar esse dinheiro, um montante com o qual Arnaldo nem estava contando de verdade, e investir em algo inesquecível. Com um gesto teatral, ela pediu para ele imaginar as possibilidades e olhar para as opções de turismo. Ela sugeriu uma viagem fantástica intitulada Europa Inesquecível em 15 noites. Arnaldo soltou uma risada cética, argumentando que aquilo era pouca noite para muita Europa. Lembrou que a mãe dele havia feito exatamente esse tipo de viagem organizada, ficando apenas 15 dias correndo de um lado para o outro. Se até às 4 horas da tarde ela não estivesse com a mala prontinha no corredor do hotel, a coitada tinha que seguir viagem carregando apenas a bagagem de mão, numa correria sem fim. Rita não se deixou abater pelo pessimismo dele e logo propôs uma alternativa ainda mais luxuosa, apontando para outro folheto imaginário que descrevia a Europa esplendorosa em 30 dias. Ela insistiu, pedindo para Arnaldo pensar com carinho, pois eles realmente mereciam um descanso daqueles. Foi nesse momento de projeções turísticas que a porta se abriu e Isadora entrou no recinto. Rita olhou para a filha com uma mistura de surpresa e cobrança maternal, perguntando onde a jovem estivera, já que fazia 3 dias inteiros que ninguém a via por aquelas bandas. Isadora, com toda a sua naturalidade despretensiosa, respondeu simplesmente que havia conhecido um cara mais velho. A curiosidade e a preocupação de Rita acenderam imediatamente, exigindo saber qual mais velho era o sujeito. Quando Isadora revelou que ele tinha 50 anos, Rita tentou manter a pose dizendo que o homem devia estar ótimo, mas logo desconfiou das intenções da filha e quis saber em qual golpe ela estava metida daquela vez. Isadora sorriu com malícia e anunciou que era o golpe da barriga. E não seria em qualquer um, mas sim no Sr. Damasceno. O nome ecoou pela sala com um peso dramático. Rita repetiu o nome boquiaberta, confirmando se era de fato Damasceno Quiroga, o famoso milionário. Ela relembrou imediatamente que aquele homem era muito amigo do pai de Isadora, tendo passado a infância e a adolescência juntos, sendo vizinhos de muro e crescendo lado a lado antes que a vida se encarregasse de separar o destino dos dois. Damasceno havia entrado com tudo no mercado de ações e se tornado um verdadeiro bilionário. Arnaldo ponderou, comentando que havia lido em algum lugar que, apesar de toda a fortuna, Damasceno não era um homem feliz. Rita aproveitou a deixa para filosofar com ironia, dizendo que aquilo era a prova viva de que o dinheiro não comprava a felicidade. No entanto, ela olhou ao redor do próprio lar e corrigiu o pensamento com amargura, constatando que o dinheiro também não comprava a felicidade de uma dentista atolada de trabalho no meio da sala de estar, protegida apenas por uma cortina simples que corria de um lado para o outro num cano de metal. Ela pediu um favor a Arnaldo, implorando para que eles acabassem logo com aquela cruz que carregavam. Rita então voltou sua atenção para a filha, tentando processar a audácia do plano. Ela perguntou se havia entendido direito, questionando se Isadora estava mesmo pretendendo engravidar de um homem que sequer estava de acordo com aquilo. Isadora confirmou categoricamente, explicando que Damasceno já tinha 50 anos e nunca havia deixado herdeiros no mundo.
Se ela conseguisse engravidar daquele homem, todos os seus problemas financeiros estariam resolvidos para sempre. Rita balançou a cabeça, incrédula com a falta de escrúpulos da jovem, perguntando se ela pretendia furar a camisinha para atingir o objetivo. Para a surpresa de todos, Rita revelou um segredo do passado, afirmando que Damasceno estava apenas procurando em Isadora a Rita que ele havia perdido no passado, pois aquele homem já fora completamente louco por ela. Arnaldo saltou do lugar, surpreso, reclamando que ela nunca havia mencionado tal detalhe romântico. Rita minimizou, dizendo que aquilo acontecera há séculos, mas admitiu que o homem correu atrás dela durante o verão inteiro. No fim das contas, ela acabou escolhendo Mário Jorge, o que a fazia pensar hoje em dia no quanto seu dedo era podre para escolhas amorosas. Ela desabafou com tanta intensidade que Arnaldo comentou que o nível de agressividade dela estava atingindo patamares alarmantes, provando que ela realmente necessitava daquelas férias na Europa. Arnaldo tentou chamar Isadora à razão, expressando sua decepção por ela não ter assimilado nada da educação que recebeu dos pais. Ele questionou novamente a loucura de furar o preservativo, mas Isadora pediu para Arnaldo acordar para a realidade. Ela explicou que Damasceno jamais daria um mole daquele tamanho, pois as camisinhas eram todas controladas por ele, um homem extremamente cauteloso ao entrar em sua mansão. Houve uma pequena discussão linguística sobre o termo mansão e casa grande, onde Rita confessou não fazer a menor ideia do significado exato, sabendo apenas que existia a época das mansões. Isadora retomou o foco, explicando que as mulheres que frequentavam o local eram minuciosamente revistadas pela segurança e, se encontrassem qualquer objeto pontiagudo, o item era confiscado imediatamente. Contudo, ela mencionou que Coppelia havia-lhe ensinado um método que era infalível. Arnaldo ironizou, perguntando se o método infalível era para confiscar o próprio milionário. Isadora corrigiu, explicando a mecânica da sedução com seus próprios termos distorcidos, enquanto Arnaldo tentava alertá-las de que Damasceno não era bobo e que elas estavam facilitando as coisas. Isadora garantiu que estava contudo devidamente catequizada em sua mente. Arnaldo estranhou o uso da palavra, perguntando se ela por acaso se lembrava da primeira comunhão, ocasião em que ela havia raspado a sobrancelha e mordido a hóstia sagrada, afirmando que não tinha sangrado. Ele brincou dizendo que, se ela vivesse na Idade Média, já teria virado um churrasco na fogueira. Ele corrigiu o vocabulário da jovem, explicando que a palavra correta para o plano era esquematizar e que ele deveria ganhar um salário adicional por funcionar como um dicionário vivo naquela casa, já que catequizar significava converter alguém. Isadora deu de ombros, dizendo que era exatamente isso que faria, iria catequizar o cidadão para garantir seu futuro. Rita, tomada pelo desgosto maternal, decidiu que precisava conversar urgentemente com Mário Jorge sobre o caminho tortuoso que a filha estava escolhendo. Ela correu para alertar o ex-marido de que a jovem estava prestes a dar o golpe da barriga em um bilionário, assumindo com tristeza que era mãe de uma verdadeira pistoleira. Quando Mário Jorge ouviu a história, a confusão se instalou. Ele brincou sobre exames de sangue e compatibilidade, enquanto Rita tentava explicar o plano mirabolante. Ao descobrir que a vítima era Damasceno Quiroga, Mário Jorge ficou perplexo ao confirmar que o antigo conhecido era agora um homem bilionário. Rita começou a despejar suas frustrações em cima de Mário Jorge, culpando-o diretamente pela má formação dos filhos e pela devastação emocional que todos haviam sofrido, lamentando que ninguém na família tivesse dado em nada na vida. Diante do drama de que a filha estava se vendendo por interesse, Mário Jorge reagiu com desdém, afirmando que se Damasceno caísse na conversa de Isadora, ele seria um tremendo trouxa, pois a garota nunca valera grande coisa. Ele relembrou ainda que Damasceno nunca tivera bom gosto para mulheres, lembrando-se da época em que o bilionário quis namorar a própria Rita, que acabou escolhendo Mário Jorge no final. A conversa familiar foi interrompida quando Celinia notou uma mancha suspeita de batom na camisa de Mário Jorge. A cobrança foi imediata, exigindo explicações sobre onde ele estivera. Mário Jorge tentou-se esquivar, inventando uma história sobre a despedida de uma colega chamada Edmilde na Associação de Corretores. Ele alegou que a tal mulher havia tropeçado no coquetel e caído acidentalmente contra o peito dele, manchando o tecido. A fofoca logo se espalhou pelo condomínio Jambaleia, atraindo a atenção de Buzena e Dona Álvara. Buzena, com seus causos intermináveis diretamente de Pato Branco, relembrou a história de uma tabeliã chamada Perla Madone.
que desconfiou do marido por causa de uma mancha e conseguiu descobrir a verdade calculando geometricamente a altura das mulheres da festa para determinar o ângulo exato do impacto labial. Cellini adorou o método científico e começou a questionar a altura de Edmilde. Diante dos cálculos matemáticos de que a mulher era mais alta que Mário Jorge, a história do tropeço começou a ruir, fazendo Mário Jorge se retirar irritado para o quarto. No meio de toda essa confusão, Coppelia apareceu reclamando de ter perdido tudo em um jogo de cartas no apartamento 808 do Bloco G, chegando ao ponto de estar enrolada em folhas de jornal por ter apostado as próprias roupas. Enquanto tentavam resolver o absurdo da situação de Coppelia, a porta se abriu e Isadora trouxe uma visita inesperada para dentro do apartamento, o próprio Damasceno Quiroga em carne e osso. Mário Jorge tentou ser franco com o velho amigo, alertando de que o envolvimento com Isadora era uma tremenda furada, pois a jovem era capaz de qualquer coisa. No entanto, Damasceno revelou suas verdadeiras intenções. Ele confessou que estava pagando Isadora apenas como um meio para alcançar seu real objetivo amoroso. Ele explicou que sempre respeitou o amigo, mas agora que soube das crises conjugais, estava disposto a oferecer uma fortuna. Para a surpresa de todos, o interesse de Damasceno não era Isadora, nem Celinia, mas sim a própria Rita. O bilionário estava disposto a